tudo bem? Aqui é o professor Gleice, seu professor de matemática. Nesta aula nós vamos expandir um pouco o nosso conceito de prismas e aprender a calcular a área da superfície de um prisma e a área total, o volume total de um prisma, né? A área da superfície ele é constituída da número, a área lateral multiplicado pelo número de faces de laterais que esse prisma tem, ou lados, né? Mais a duas vezes a área da base. Porque se você observar até no exemplo aqui, ó, ao lado, nós temos a base, que é esse hexágono, por exemplo, nesse prisma, ela existe aqui embaixo e ela existe em cima também. Então é como se fosse uma tampa, né? Olha esse cubo aqui, ele tem a parte de cima e tem a parte de baixo. Por isso que a gente usa duas vezes a área da base. E a área lateral, que nem sempre será um polígono. Neste caso, a quantidade de lados que a face tem determina a quantidade de lados de laterais ele tem. Então eu tenho que calcular essa área e isso multiplicar pela quantidade. A gente já vai ver no exemplo. Agora, o volume de um prisma, a gente usa basicamente a área da base vezes a sua altura, o seu comprimento. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Em relação ao prisma hexagonal regular. Então, se é um prisma hexagonal, ele tem 6 lados aqui, ó, que nem vocês podem ver. Então, eu vou fazer o desenho aqui da área da base dele. A base dele é basicamente isso. Tem 3 aqui. Ele segue esse padrão, assim. Pode ser que não fique perfeito, sabe? Porque aqui a gente está tentando se aproximar. E aqui. Deixa eu voltar este. Pegar aqui para ficar uma retinha, para ficar mais certo. Então, esse hexágono, ele vai ter, digamos que ele seja regular. Se ele é regular, agora eu vou marcar um ponto aqui no centro, né? Qualquer ponto aqui é o ponto centro de gravidade dele. A distância desse centro até esse lado e desse até esse é a mesma, né? Esse lado tem o mesmo tamanho desse, que tem o mesmo tamanho desse. E eles serão 6, né? Por ele ser um hexágono, serão 6 triângulos aqui que a gente pode ter. Então, nós já sabemos que esse N aqui vale 6. A área total será o número de lados vezes a área lateral vezes 2 vezes a área da base. Mas o que a gente quer nessa primeira parte é a área da base. Então, a área da base será a área desse triângulo aqui multiplicada por 6, né? Então, vamos ver aqui o que eu vou encontrar. Nós sabemos aqui pela visão do desenho que temos que aqui vale 2, se aqui vale 2, aqui vale 2 e aqui vale 2. Mas para calcular essa área desse triângulo, eu preciso da apótema aqui, que é a altura desse triângulo. A apótema da base, a distância daqui até aqui. Então, aqui a gente chama de H, certo? Vamos chamar aqui de H do triângulo. Porém, aqui, quando essa apótema desce, divide aqui em 1 a metade. Então, aqui é 1, aqui também é 1. Então, vou calcular a área desse triângulo, ou usar o teorema de Pitágoras para esse triângulo, para encontrar H. Então, pegando aqui, ó, a área do triângulo vai ser igual base vezes a altura dividido por 2. Essa altura eu não tenho. Então, vou calcular aqui, ó. Eu sei, pelo teorema de Pitágoras, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, aqui pelo teorema de Pitágoras, nós temos o A vale 2, que é a hipotenusa ao quadrado. Um cateto vale 1, que é 1 ao quadrado, mais o outro cateto, que é H ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 2 ao quadrado, dá 4, que é igual a 1, mais H ao quadrado. Passando 1 para cá, fica 4 menos 1, que é igual a H ao quadrado. Isso resulta que H ao quadrado é igual a 3, o que resulta que a altura aqui é raiz de 3. Então, nós já temos a altura. Então, a área desse triângulo será, a área do triângulo será a base, que é 2, vezes sua altura, que é raiz de 3, dividido por 2.
2 cancela com 2, então a área do triângulo é raiz de 3. A área desse triângulo aqui vai ser raiz de 3. Como nós temos 6, deixa eu fazer os outros desenhos aqui em perspectiva. Nós teremos 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Nós teremos 6 triângulos. Então, a área da base, vamos chamar assim, a área da base será n vezes a área do triângulo. Então, a área da base será 6 vezes raiz de 3, o que resulta numa área da base igual a 6 raiz de 3 centímetros, que é o que ele procura aqui, ó. 6 raiz de 3 centímetros, 6 raiz de 3 centímetros. A área lateral. Agora a área lateral, que é a letra B, deixa eu colocar aqui, ó. Letra B. Área lateral. A área lateral é a área do retângulo. Deixa eu desenhar ele aqui. Se você observar, nós temos um retângulo que forma a face lateral desse polígono. Esse retângulo ele tem a base valendo 2 e a altura aqui é, observa aqui, ó, é 2 raiz de 3, a altura dele. 2 raiz de 3. Então a área lateral vai ser a área desse retângulo multiplicada por 6, porque de cada lado desse sai um retângulo. Então a área lateral, vamos colocar aqui a fórmula. A área lateral vai ser a área do retângulo vezes n, que também vale 6, né? Então vamos calcular a área do retângulo aqui. A área do retângulo é base vezes a altura. Logo a área do retângulo vai ser a base, que é 2, vezes a altura, que é 2 raiz de 3. A área do retângulo será 4 raiz de 3. Então, aqui está a área do retângulo, 4 raiz de 3 centímetros. Deixa eu colocar ela aqui, ó. 4 raiz de 3 centímetros. Agora, eu preciso da área total. A área total eu uso a área que a gente tem aqui, ó. É o número de lado vezes a área lateral, né? Vezes 2 A vezes B. Eu vou apagar aqui porque eu me precipitei. Vamos aqui apagar. Essa é a área do retângulo, mas a área lateral vai ser isso vezes n, né? Deixa eu colocar aqui, ó. A área lateral, aqui a gente não achou ainda. A área lateral vai ser a área do retângulo, 4 raiz de 3 vezes a quantidade de retângulos, que são 6. Então a área lateral vai ser 6 vezes 4, 24 raiz de 3 centímetros. Vamos pegar essa medida para pôr aqui. 24 raiz de 3 centímetros. Que aqui já pede a área total, né? A área lateral total. Agora a área total vai ser, como diz a fórmula, ABC. A área total vai ser n vezes a área lateral, que a gente já tem, mais 2 vezes a área da base. Isso aqui a gente já calculou aqui, ó, n vezes a área lateral, então a área total vai ser 24 raiz de 3 centímetros. O centímetro não precisa aparecer aqui, deixa eu tirar ele. 24 raiz de 3 mais 2 vezes a área da base, que foi 6 raiz de 3. Então a área total vai ser 24 raiz de 3 mais 12 raiz de 3. Como estão na mesma raiz, vamos terminar aqui. A área total desta figura será 24 mais 12, são 36 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a área total. E como eu encontrei a área da base, que primeiro encontrei a área de cada retângulo e multipliquei por 6. A área lateral, que é a área do retângulo, né? Aí eu multipliquei por 6 para fechar a lateral também, mais 2 vezes a área da base, porque ela tem a área da base é a mesma do fundo e a mesma da tampa. Agora, qual é o volume? Qual é o volume deste prisma? O volume é a área da base vezes a altura. Uma vez que eu já calculei qual o volume do prisma.
Uma vez que eu já calculei, o volume é a área da base vezes a altura. Uma vez que eu já calculei a área da base, então o volume vai ser, qual é a área da base? 6 raiz de 3 centímetros quadrados, vou colocar aqui, tudo é ao quadrado, 6 raiz de 3 centímetros ao quadrado, vezes a altura, que é 2 raiz de 3 centímetros. Olha, vamos ver o desenho. A área da base é 6 raiz de 3, a altura é 2 raiz de 3 centímetros. Então, o volume será, multiplica o 6 vezes 2 dá 12. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Então, o volume vai ser 12 raiz quadrada de 9, 3. 12 vezes 3. O volume é 36 centímetros cúbicos. Bem semelhante à área, né? Aqui a área da superfície é um pouco maior, mas o volume é 26 centímetros cúbicos. Bacana, né? Então é muito fácil a gente encontrar. Na verdade, a gente vai ficar sempre manipulando a área de superfícies planas e depois o volume é só multiplicar ele pela altura. Sempre será essa relação, a área da base vezes a sua altura. A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!